Sabe por que no trabalho nem sempre o mais competente é quem cresce? Talvez você conheça alguém que entrega tudo, trabalha duro, faz além do combinado, mas continua no mesmo lugar. Enquanto outros que às vezes nem são tão bons tecnicamente, não entregam bons resultados, mas passam na frente. Isso acontece muito mais do que você imagina. E o curioso é que quem cresce não é necessariamente o mais técnico, aquele que entrega resultados, mas sim quem sabe se posicionar emocionalmente e estrategicamente. Hoje eu vou te explicar exatamente por que isso acontece e o mais importante, o que você pode fazer para mudar essa história. Oi, eu sou Kleber Mello. Depois de mais de 20 anos como executivo em multinacionais, hoje eu ajudo profissionais a darem o próximo passo com mais clareza e propósito. E uma das perguntas que eu mais ouço nas mentorias é justamente essa: Kleber, eu entrego tanto, por que o reconhecimento não vem? Se essa também é uma dúvida que você tem, fica comigo até o final, porque a resposta não está na sua competência, mas no que você ainda não percebeu sobre posicionamento, emoções, narrativa profissional. Vamos começar pelo primeiro ponto, o mito da competência. A gente cresce ouvindo que basta trabalhar corretamente, entregar bons resultados e ser comprometido que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas o mundo corporativo não funciona assim. Ali não existe boletim, prova, nota, nem professor. O que existe é percepção, influência e confiança. E aqui muita gente se perde, acredita que a entrega fala por si só. Mas em cargos de liderança o que mais conta é como você comunica o valor da sua entrega. E eu já acompanhei profissionais brilhantes em supply chain, vendas, finanças, marketing, planejamento, que ficaram anos parados porque não sabiam se posicionar. Enquanto outros menos técnicos cresceram porque se sabia fazer ouvir e ser visto. E isso nos leva aos 3 motivos principais pelos quais profissionais competentes não são promovidos. O primeiro motivo é simples, mas muito profundo. Foco excessivo na execução e pouco tempo em visibilidade. A pessoa passa o dia inteiro resolvendo problemas, apagando incêndio, respondendo demandas, mas não comunica resultados. São profissionais muito operacionais. E no mundo corporativo existe uma regra silenciosa. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é reconhecido. Falar sobre o que você entrega não é se autopromover. É educar as pessoas sobre o valor que você gera. Sem isso, seu trabalho vira algo invisível, porque ninguém percebe o impacto real do que você faz. O segundo motivo pelo qual as pessoas competentes não crescem é falta de inteligência emocional sob pressão. Muita gente domina o processo técnico perfeitamente, mas perde o equilíbrio quando é cobrada, contrariada ou exposta. E é exatamente nesses momentos que as lideranças observam quem está pronto para dar o próximo passo. Se você quer ser coordenador, gerente ou líder, precisa mostrar que mesmo quando o ambiente está tenso, você continua calmo, analítico e centrado. E isso que diferencia especialistas de líderes. O terceiro motivo é um dos mais importantes e talvez o menos falado: a ausência de narrativa profissional. Você sabe o que faz bem, mas as pessoas entendem do jeito que você entende? Você consegue traduzir o seu valor em palavras? Consegue conectar propósito, resultados e impacto? Se a resposta for não, isso explica muita coisa. A narrativa é o que faz sua carreira ter lógica para quem está te observando. E você está sendo observado o tempo inteiro. Agora que você entendeu os 3 motivos, vamos para o ponto que realmente muda tudo. O que fazer na prática? Primeiro, comece a falar sobre resultados e não sobre tarefas. Dizer eu atualizei o relatório é completamente diferente de dizer: com o ajuste que fizemos no plano, reduzimos o risco de ruptura em 10%. Aqui você mostra impacto, não apenas execução. E líderes observam isso. Segundo, desenvolva sua inteligência emocional. E isso não tem a ver com não sentir nada.
tem a ver com responder em vez de reagir. Quando alguém te pressiona, você perde o controle ou mantém a calma? Quando um problema aparece, você entra em pânico ou já começa a organizar a solução? O líder é aquele que transmite segurança mesmo no caos. Terceiro, construa sua narrativa profissional. Tenha clareza de quem você é, do que você entrega e de como isso conecta com o futuro. Isso te dá consistência e consistência gera confiança. E confiança abre portas. E agora eu quero te explicar algo que quase ninguém fala. A promoção não depende do seu chefe. Depende da percepção do ecossistema ao seu redor. Pares, áreas parceiras, diretoria. Por isso, posicionamento não é opcional. É parte da sua responsabilidade profissional. Agora deixa eu aprofundar esse assunto com um olhar psicológico, que é onde muita ficha cai. Existe um conceito chamado inferência de competência. As pessoas não avaliam somente o que você faz, mas como você faz, como você se comporta e como você se posiciona emocionalmente. Ou seja, o comportamento comunica, mesmo quando você não fala nada. E aqui vai um exemplo real de mentorado. Um profissional de supply chain super competente, entregava tudo no prazo, dominava processos, dava suporte para as outras áreas, mas sempre ficava de fora das conversas importantes. E o motivo? Ele era muito técnico, pouco comunicativo e quase não falava de resultados. As pessoas viam ele como alguém operacional. Durante a mentoria, trabalhamos 3 pontos. O primeiro, inteligência emocional para lidar com as tensões nas reuniões. Segundo, a construção de narrativa, o que ele entregava e por que aquilo era valioso. E terceiro, o posicionamento, como ele marcava a sua presença nas reuniões de forma sutil e estratégica. O resultado é que em poucos meses ele foi convidado para participar de fóruns aonde nunca tinha ido e começou a ser considerado para a tomada de decisão. Isso mostra que não basta trabalhar bem, é preciso ser percebido como alguém pronto para o próximo nível. Psicologicamente, isso se traduz em 3 pilares. O primeiro é autoconhecimento, entender os seus padrões. Segundo, autoconfiança, agir mesmo com medo. Terceiro, maturidade emocional, ser consistente, não explosivo. Quando esses 3 pilares estão alinhados, sua performance deixa de ser somente técnica e passa a ser estratégica. Vamos aprofundar agora como implementar isso no seu dia a dia. Primeiro, crie o hábito de comunicar resultados semanalmente. Não espere a avaliação anual para mostrar valor. Você pode fazer isso em reuniões, e-mails de resumo, dashboard com insights. Não é autopromoção, é alinhamento. Segundo, em momentos de pressão, pratique o que eu ensino no método ACT. Respira, observa, organiza e responde. A liderança percebe muito mais seu comportamento nesses momentos do que num dia comum. Terceiro, construa sua narrativa profissional na prática. Isso significa responder com clareza. Quem eu sou profissionalmente? Qual é a minha proposta de valor? O que me diferencia? Para onde estou indo? Essa narrativa é o que faz você parecer e ser alguém com direção. E no mundo corporativo, direção é sinônimo de maturidade. Por fim, lembre-se, competência te coloca no jogo, mas posicionamento é o que te faz vencer. E agora, para fechar essa conversa, eu quero deixar uma reflexão. Ser promovido não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. É sobre fazer com consciência, estratégia e maturidade emocional. A promoção não é um prêmio, é um reconhecimento de que você já opera em um nível acima. Comenta aqui se você concorda com isso. E para fazer isso, você precisa mostrar constância, clareza e presença. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago insights sobre comportamento, liderança e desenvolvimento de carreira, sempre unindo psicologia, estratégia e vivência corporativa.
E se você quiser entender o que pode estar travando a sua evolução na sua carreira, o link para agendar sua sessão gratuita de diagnóstico está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, você não precisa mudar quem você é, só precisa desbloquear quem você pode se tornar. Te vejo no próximo vídeo.